Bom dia, meus queridos, tudo bem? Vamos lá? Tá de quarentena, tá em casa, se cuidando, lave sempre as mãos, mas também não vamos deixar de estudar, não é? Muito bem. Ó, aula de hoje, conjuntos numéricos. Preste atenção. Nós já estudamos sobre conjuntos. Nós já falamos sobre conjuntos, qual é a ideia de um conjunto e as operações que a gente tem dentro de conjuntos. Muito bem. Só que agora nós vamos falar sobre os conjuntos numéricos. Olha só, todos os números que a gente conhece, eles são divididos em conjuntos. Esses conjuntos são o conjunto dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Vamos falar sobre cada um deles. O conjunto dos números naturais, que a gente chama de N, são os conjuntos formados pelos números 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. São todos os números que servem para a gente contar. Quando você quer contar quantidade de alunos dentro de sala, quantidade de cadeiras dentro de sala, a gente utiliza os números naturais. Bom, se eu quero excluir o número 0 dentro do conjunto dos números naturais, a gente utiliza esse símbolo aqui, é um asterisco. Então, quando eu tenho um N asterisco, eu tenho todos os naturais menos o número 0. Tudo bem? Legal. Conjunto dos números inteiros, que a gente chama de Z. Aí você se pergunta, pô, naturais começa com N, mas por que inteiros começa por Z e não começa por I? Porque com inteiros em alemão se escreve com a letra Z. Então, por isso que a gente tem que inteiros é a letra Z. Quem são os inteiros? São todos os números naturais, mais os seus opostos, mais os seus simétricos. Quem é o simétrico de 1? Menos 1. Simétrico de 2? Menos 2. Simétrico de 3? Menos 3. Esses que são os números, conjunto dos números inteiros. Preste atenção. Quando eu não quero trabalhar com os números negativos, eu tenho esse símbolo aqui, ó, esse conjunto Z+. Só que eu não leio inteiros positivos, eu leio inteiros não negativos. Por quê, professor? Porque o 0, ele não é positivo, sabe que o 0 é apenas um número neutro, não é nem positivo, nem negativo. Então, eu não poderia chamar esse conjunto de conjunto dos inteiros positivos. Eu chamo de conjunto dos inteiros não negativos. Assim como Z-, aqui não seria os inteiros negativos, porque o 0 não é negativo. Eu chamo esse conjunto de inteiros não positivos. Aqui está todos os números que não são positivos. Outro conjunto importante é o conjunto dos números racionais, que eu chamo pela letra Q. O que é o conjunto dos números racionais? É o conjunto dos elementos x, tal que x é escrito na forma de fração. Olha, só que tanto o numerador quanto o denominador devem ser números inteiros. Isto é, todo número que é escrito na forma de fração, ele pertence ao conjunto dos números racionais. Vamos ver quem pertence aos conjuntos dos números racionais. O número 1. O número 1 é um número natural. Ele pode ser escrito na forma de fração? Pode, ó. 1 é 1 sobre 1. Então, ele pertence ao conjunto dos números racionais. O número menos 2. Menos 2 é um inteiro. Menos 2 pode ser escrito na forma de fração? Pode. Menos 2 sobre 1. É um número, é escrito na forma de fração, então é um número racional. Olha, os números decimais exatos, todos eles, 0,5, o que é isso? É 5 sobre 10, que é a mesma coisa que 1/2. Todos eles podem ser escritos na forma de fração, então todos eles são números racionais, perfeito? E as dízimas periódicas. As dízimas periódicas também podem ser escritas na forma de fração. Por exemplo, essa dízima aqui é 3/9, que nada mais é que 1/3. Então, as dízimas periódicas podem ser escritas na forma de fração, então elas também são números racionais. Então, você observe que os naturais estão contidos dentro dos inteiros e que estão contidos dentro dos racionais. Isso daqui é importante você observar. Enfim, também temos o conjunto dos números irracionais, que é o conjunto dos números que não são escritos na forma de fração. Todos os números que não podem ser escritos na forma de fração, nós chamamos de conjuntos, estar contido dentro do conjunto dos números irracionais. Por exemplo,
raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, π. O que é π? Π é uma dízima não periódica. Todos os números, dízimas infinitas não periódicas, são números irracionais, perfeito? E, por fim, o conjunto dos números reais. Quem são os reais? É a união de todos os racionais, lembrando que dentro dos racionais tem aqui os inteiros e os naturais, com os irracionais, perfeito? Vai me dar o conjunto dos números reais. Então você observa isso daqui, ó, interessante. Qual é a nota que eu tenho, ó? Que os naturais é um conjunto, eles estão dentro do conjunto dos números inteiros, que por fim estão dentro do conjunto dos números, deixa eu desenhar bonito aqui, do conjunto dos números racionais, que por fim não tem nenhum elemento em comum com os irracionais. Mas se eu fizer a união desses dois conjuntos, eu tenho o conjunto dos números reais. Legal? Mas uma coisa interessante que a gente tem que falar, ó, a reta dos reais. Todos os números reais, eles podem ser representados aqui dentro dessa reta aqui, que a gente chama de reta dos reais. Por exemplo, os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, os inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, os racionais, por exemplo, aqui, ó, 1/2, por exemplo, aqui, ó, 0,5 são números racionais, por exemplo, as dízimas periódicas também estão aqui dentro, e os irracionais, por exemplo, o número π, que está aqui, ó, 3,14 e assim por diante. Então, todos os números reais são representados dentro dessa reta que a gente chama de reta dos reais. Legal? Entendeu? Isso é importante. Olha os conjuntos: naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E todos eles estão dentro dessa reta que a gente chama de reta dos reais. Legal? Isso aí. Vamos lá, meu querido. Então, continuando o conteúdo. Plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? É muito simples. Esse plano cartesiano ele foi criado por um matemático e filósofo francês chamado René Descartes. Tudo bem? Descartes, logo cartesiano. Essa palavra cartesiano vem do nome dele. Interessante o seguinte, o que é um plano cartesiano? A gente falou agora sobre a reta dos reais. Então aqui eu tenho nada mais, nada menos que uma reta dos reais. Quando você pega duas retas dos reais perpendiculares e se interceptando no ponto zero, ao qual eu vou chamar de origem, a gente dá origem ao que a gente chama de plano cartesiano. Esse plano cartesiano vai dividir todo o plano em 4 quadrantes. São eles aqui, ó, primeiro quadrante, aqui eu tenho segundo quadrante, aqui eu tenho terceiro quadrante e aqui eu tenho o quarto quadrante. Muito bem. Para que serve o plano cartesiano? Ele serve simplesmente para você pegar um par ordenado e colocar dentro desse plano. E aí, qualquer ponto, aqui eu tenho um ponto A, ele vai poder ser, ele representa, melhor dizendo, um par ordenado. Lembre-se que par ordenado nada mais é que um conjunto de dois elementos x e y, onde a ordem vai importar. Bom, a gente já viu nas aulas passadas que todo conjunto ele é representado com os elementos dentro de chaves, não é? Muito bem. Só que eu também posso representar um conjunto entre parênteses. Só que quando eu represento entre parênteses, eu estou dizendo que a ordem dos elementos importa. Quer ver um exemplo? Se eu tenho aqui o conjunto dos elementos 2 e 3, é igual ao conjunto dos elementos 3 e 2. Mas aqui, utilizando parênteses, o conjunto 2 e 3, ele é diferente do conjunto 3 e 2. Por quê? Porque esse conjunto aqui está entre parênteses. A ordem importa. Então, eu tenho um conjunto de dois elementos em que a ordem importa. Eu tenho um par ordenado. Beleza? Muito bem. Qualquer par ordenado é representado por um ponto. Esse ponto aqui, a projeção desse ponto sobre o eixo horizontal vai me dar o primeiro elemento do par.
E a projeção desse ponto sobre o eixo vertical vai me dar o segundo elemento do par. Então, esse ponto representa o par ordenado 3 e 4. Legal? Muito bem. Vamos ver o exemplo. Eu quero simplesmente aqui, ó, eu coloquei o mesmo ponto 3 e 4. Eu vou mudar, vou botar um outro ponto aqui, ó. Vou botar o ponto 2 e 3, tudo bem? Eu quero representar esses pontos A, B e C no plano cartesiano. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é desenhar o plano. Eu tenho uma reta vertical e eu tenho uma reta horizontal. A gente chama de eixo X, que é o eixo das abscissas, e o eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Por que que aqui é o eixo X? Porque a horizontal vai me dar o primeiro elemento X do par ordenado. E a vertical vai me dar o segundo elemento Y do par ordenado. Então, a gente vai dividir, ó, espaçar aqui igualmente os pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E para cá os negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Para cima positivo. 1, 2, 3, 4 e 5. Para baixo negativo. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, por exemplo, o ponto A, ele é representado pelo par ordenado 2 e 3. Quer dizer que o eixo X é 2, o eixo Y é 3. Ambos são positivos. Então, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Eles se encontraram nesse ponto, então aqui eu tenho a representação do ponto A. Perfeito? O ponto B, menos 2 e 3, olha, o X é negativo, o menos 2 está para a esquerda, está aqui, ó, só que o Y é positivo. Menos 2 e 3, aqui está o ponto B. E o ponto C, menos 1 e 3, ó, X é negativo, menos 1, e aqui é positivo 3, então é menos 1 e 3, ó, também está aqui o ponto C. Tudo bem? Muito bem. O ponto D, 4 e menos 2. Observe que o X é positivo e o Y é negativo. Então, eu tenho 4 positivo, só que o Y é negativo. Menos 2 se encontra aqui. Aqui eu tenho o ponto D. Tudo bem? É muito fácil você representar os pontos dentro do plano cartesiano. Você tem uma lista de exercícios para fazer. Faça e vai dar tudo certo. Faça com calma. Se não compreendeu, veja o vídeo novamente que você vai compreender. Um abraço e até a próxima.